Muito boa tarde a todos. O meu nome é Rita Almeida. Desde já agradeço a vossa presença. Quero começar por vos informar que todas as semanas serão lançados novos webinars com diferentes temáticas. Terão lugar às terças, quintas e sextas-feiras. Os horários estarão disponíveis para que todos possam consultar, assim como os temas que serão abordados no futuro. E para caso tenham interesse, poderem inscreverem-se também. Passo então agora para dar início à temática que nos trouxe cá hoje, hiperatividade. Como lidar com mentes inquietas e corpos irrequietos neste momento de crise. Passo para uma breve apresentação sobre o meu percurso profissional. Sou psicóloga clínica e da saúde, membro efetivo da Ordem dos Psicólogos Portugueses, licenciada em Psicologia Clínica e da Saúde e mestre em Neuropsicologia Clínica, ambos pelo Instituto Politécnico de Ciências da Saúde do Norte. Ao longo dos anos fui realizando várias formações, vários workshops e cursos, na tentativa de me manter atualizada e de forma a aprimorar os meus conhecimentos na área. De momento encontro-me a desempenhar funções como psicóloga clínica na Neuroimprove Clinic, na qual contacto diretamente com crianças, adolescentes e adultos. Em paralelo, trabalho também como neuropsicóloga clínica no Centro Social Paroquial Padre Ângelo Ferreira Pinto. Aqui contacto diretamente com jovens também, mas neste caso da terceira idade. Feitas as apresentações, vamos então falar sobre aquilo que nos trouxe cá hoje. Vamos abordar os seguintes tópicos ao longo do webinar. Em que consiste a perturbação de hiperatividade e déficit de atenção? Quais os sinais e sintomas mais característicos, tanto a nível comportamental como a nível emocional, na perturbação? Qual o impacto deste momento significativo de vida? Quais as implicações desta crise neste quadro sintomatológico? E por fim, mas não menos importante, uma vez que devemos todos ficar em casa, caso possível, para a nossa proteção e a proteção dos outros, então o que pode ser feito em casa para podermos evitar ou ultrapassar algumas dificuldades que possam estar a ser sentidas? Vamos então começar por falar, como já dizia no título, sobre crianças com mentes inquietas, corpos irrequietos, com muita energia, alegria, criatividade e imaginação. Energia esta que, quando em excesso, pode tornar um autêntico desafio de difícil controle. A perturbação de hiperatividade e déficit de atenção é a perturbação neurocomportamental mais frequente na infância, atingindo cerca de 5,3% das crianças a nível mundial, sendo que a sintomatologia persiste na fase adulta em 50% dos casos. Esta perturbação é originada por um atraso maturacional neurobiológico que leva a que as crianças apresentem então problemas de comportamento em 3 áreas de funcionamento básico: impulsividade, capacidade atencional e atividade motora. Estes problemas de comportamento manifestam-se num grau que se torna excessivo, apresentando sinais de desenvolvimento inadequado nestas crianças ao nível da idade mental e cronológico. Refletem-se em múltiplas situações ao longo do dia, nomeadamente a capacidade em manter a atenção, inibir impulsos, controlar movimentos e regulação comportamental, no que diz respeito ao tempo, a regras e ao futuro. Esta perturbação encontra-se dividida em 3 subtipos. Vamos falar um bocadinho sobre aquilo que acontece no tipo predominantemente desatento. Como o próprio nome indica, a capacidade que se encontra mais comprometida ou em que são sentidas maiores dificuldades é a nível da capacidade atencional. Assim sendo, estes meninos costumam revelar sinais e sintomas como não prestar atenção suficiente aos pormenores, acabam por ter muitos erros por descuido, têm dificuldades em focar e manter a atenção durante longos períodos de tempo, ou seja, também tendem a evitar envolverem-se em tarefas que exigem um esforço mental. Parecem não ouvir quando se lhes fala diretamente. Muitas vezes utilizada aquela expressão: parece que estás no mundo da lua, parece que estás a sonhar acordado. Têm dificuldades em organizar tarefas ou atividades a nível de planeamento, distraem-se facilmente com estímulos irrelevantes, isto é, estímulos alheios à tarefa em questão, nomeadamente passou um carro com um telemóvel ou até mesmo uma mosca. É o suficiente para que estes meninos percam a atenção naquilo que estavam a fazer. Esquecem-se de atividades cotidianas, não conseguem terminar as tarefas em tempo útil e muitas vezes perdem objetos que são necessários para desempenhar as tarefas,
tal como lápis, canetas, borrachas. Estas são as características que meninos com tipo predominantemente atento costumam manifestar. Vamos falar então agora um pouco sobre o tipo predominantemente hiperativo e impulsivo. Aqui, a capacidade que mais se encontra comprometida é o nível de excesso de atividade motora, com grande dificuldade na capacidade de autocontrole. Estes meninos tendem a movimentar-se excessivamente, tal como as mãos, os pés. Quando estão sentados, tendem a trocar muitas vezes de posição. Mais uma vez, aquelas expressões conhecidas por todos, parece que tens bichos carpinteiros ou pulgas debaixo do ralo. Têm tendência a correr ou saltar excessivamente em situações em que é inadequado fazê-lo, como na sala de aula, como às refeições ou como em momentos de estudo em que estão a fazer os trabalhos de casa. Têm dificuldades em jogar ou dedicarem-se tranquilamente a atividades. Tão depressa estão a realizar uma atividade excitante como passa a monótona. Andam ou atuam como se estivessem ligados ao motor. Mais uma vez, as tais ditas pilhas Duracell, de muito boa qualidade, têm tendência também a falar em excesso. Este falar em excesso reflete-se numa fala muito rápida. Muitas vezes é difícil compreender aquilo que nos estão a querer dizer pela velocidade a que estão a verbalizar. Mais uma vez, então, estas são as características normais ou comuns de acontecerem no tipo predominantemente hiperativo e impulsivo. Passamos então para o último tipo predominantemente misto. Acontece aqui então que as crianças revelam características de ambos os tipos, tanto hiperativo e impulsivo, como predominantemente desatento. Assim sendo, acredita-se que esta perturbação só é verdadeiramente reconhecida a partir do momento em que estes meninos entram para o contexto escolar, na qual as suas capacidades são testadas ao nível da manutenção da atenção, gestão e cumprimento de regras, num ambiente estruturado com exigências específicas, podendo revelar aqui então algumas dificuldades de aprendizagem. Atenção, a partir do momento em que o quadro da perturbação em si está sob controle, estas dificuldades de aprendizagem tendem a diminuir significativamente ou até mesmo a desaparecerem. É apenas uma consequência que pode ser facilmente ultrapassada. Contudo, os prejuízos causados são inúmeros. Neste sentido, é possível evidenciar déficits no desenvolvimento emocional e académico da criança, podendo manifestar-se através de resultados escolares empobrecidos, um aumento da taxa de reprovação, incumprimento de regras e baixo autoconceito. Acabando agora de falar um pouco das características emocionais, vamos abordar então o que é que acontece a nível emocional. Devido a todas estas alterações comportamentais e à exposição a que estas crianças estão a nível social e académico, há uma maior predisposição para se sentirem fragilizadas. O que é que acontece? Trata-se de crianças inteligentes que observam e absorvem tudo aquilo que as rodeia. Pelas suas características, acabam por tornar difícil a convivência com os outros. E tantas chamadas de atenção, como por exemplo, não consegues estar quieto, não estás atento um segundo, acabam por interiorizar uma imagem negativa sobre si mesmas, sendo até mesmo rotuladas como crianças más e sem cuidado, que magoam os colegas, que calcam, que pisam, que passam por cima. No entanto, não são só as crianças os únicos alvos destes reparos. Pais angustiados e exaustos também são acusados de serem negligentes e incapazes em gerir o comportamento dos seus filhos. Muitas vezes chega-se mesmo a nomear a família como desestruturada ou como quem tem problemas em casa. Todas estas variáveis externas têm um grande impacto no equilíbrio psicoemocional, principalmente da criança, sentindo-se então rejeitada, desvalorizada, diferente das outras crianças, colocada de parte e incompreendida muitas vezes, angustiadas porque não sabem como parar o seu comportamento. Neste sentido, os níveis de ansiedade elevam-se, vem uma baixa autoestima, eu não sou capaz, eu não consigo, sentimentos de tristeza com depressão, dificuldades no controle do stress, labilidade emocional, agora estou bem, agora não estou, e dificuldades em expressar alguns sentimentos. Ora bem, muitas vezes estes meninos não sabem o que é que estão a sentir, se é tristeza, se é raiva,
se é normal, se não é normal, se podem sentir assim até. Portanto, verbalizá-lo torna-se muito mais difícil. Em alguns casos, estas emoções podem ser responsáveis por uma grande parte do impacto negativo que a perturbação ocasiona sobre o funcionamento social, escolar e familiar. É importante isto porquê? Porque estes meninos comportam-se exatamente da mesma forma em todos estes contextos. Em casa, na escola, com os pais, com os amigos, com as professoras ou com as educadoras sociais, as auxiliares de educação. Em tom de curiosidade, estudos revelam que as meninas têm maior predisposição para um aumento de nível de ansiedade, depressão e sinal de rejeição pelos pares. Por sua vez, os meninos revelam comportamentos disruptivos, com alguma agressividade e dificuldades no controle do stress. Mais uma vez, tudo isto reflete consequências dos constantes reparos e repreensões à qual estão sujeitos diariamente. Vamos falar agora um bocadinho então daquilo que todos estamos a passar e de quais as implicações então desta crise. As seguintes implicações estão direcionadas para todos: para pais, para cuidadores diretos, como por exemplo para os avós, caso os pais continuem a ter que sair diariamente para trabalhar, e para as crianças. Todos se estão a adaptar a um novo contexto desconhecido e por isso o impacto sofrido é por todos. Neste momento surge então uma necessidade de um reajuste de toda uma rotina diária com alterações de horários. O que é que acontece aqui? Ambos os pais ou aquele que fica em casa, que pode ficar em casa, continuam excelentes profissionais em desempenhar o seu trabalho através de teletrabalho. No entanto, surgem um monte de outras profissões, como tornarem-se os entertainers dos vossos próprios filhos, os professores, os pais, os enfermeiros, os cozinheiros, os empregados de limpeza. E no fim, aquilo que sobra é única e exclusivamente o tempo para poderem dormir e descansar em caso consigam. Surge também um sentimento de privação de liberdade. Estamos na segunda semana de isolamento. Em alguns casos, há pessoas que estão há mais tempo em casa. Há liberdade aqui para surgir a monotonia ou a irritabilidade. Preocupação constante e incerteza do futuro é algo que está no pensamento de todos. Começam a surgir aquelas perguntas: quando é que isto vai acabar? Quanto mais tempo terei que ficar em casa? Não sei se vou aguentar. São questões que nos podem atormentar constantemente e de forma automática ao longo do dia. Afastamento social físico e excesso de informação. Desde que acordamos até à hora que nos deitamos, somos bombardeados com uma quantidade enormesca de informação. Na televisão, no rádio, no telemóvel, através das redes sociais ou no computador. Informação esta que é perturbadora, levando a um aumento da percepção do perigo real. O que eu quero dizer com isto é que, se já é mau, acaba por ficar ainda pior com a quantidade de tempo que estão expostos a este tipo de notícias negativas. Assim sendo, e na qualidade de pais e avós, é necessário estarem atentos ao impacto negativo na esfera psicoemocional da criança, podendo manifestar-se agudamente sob forma de alteração de comportamentos. Choros, birras, comportamentos agressivos, flutuações de humor, frustração ou baixo nível de tolerância à frustração. O que eu quero dizer com isto é alguma resistência em atividades de menos interesse para a criança, nomeadamente os momentos de estudo, de trabalhos, exuberância, excitabilidade, energia, fala hiperativa. Aqui esta fala hiperativa vai ser uma fala igualmente muito rápida, mas em níveis muito altos. E alguns pesadelos até. Em alguns casos pode verificar-se pelos sentimentos de medo, de insegurança e de angústia da criança o aparecimento de um comportamento mais infantil.
como se a criança retrocedesse ou regredisse no tempo e em idade, começando a tornar-se mais apelativa, com pedidos como colo, ajuda na hora da alimentação, pedir para dormir com os pais à noite e muita atenção e muito mimo. Tudo isto são sinais de alerta de que algo se está a passar, de que algo não está bem, de que algo está a interferir com o bem-estar da sua criança. E por isso, mais uma vez, ressalto que na qualidade de pais e avós, são vocês que têm que estar atentos e sensíveis a este tipo de sinais de alertas. Assim sendo, vou dar-vos algumas dicas daquilo que pode ser implementado na vossa rotina e no vosso contexto familiar. Estas estratégias são para todos, mais uma vez, para os pais, para os avós, para os filhos ou para os netos. Sei que no momento se encontram todos a fazer um esforço, vamos dizer, brutal mesmo, a nível físico, a nível emocional e a nível financeiro. Não é fácil para ninguém. Contudo, e para o bem-estar de todos, principalmente para os vossos filhos, vocês são capazes, vocês vão ultrapassar determinados limites que nunca pensaram conseguir e no fim terão a certeza de que conseguiram. Toda esta situação teve um início e terá um fim, portanto será ultrapassada. E neste sentido, vocês vão ser capazes de o fazer, mais uma vez, na qualidade de pais e avós, de forma a proteger e a manter o equilíbrio dos vossos filhos. Assim sendo, passamos então para algumas dicas, algumas estratégias daquilo que pode ser feito em casa, sempre adaptado à vossa rotina e ao vosso ambiente familiar. Informem então a criança sobre a situação atual. Seja claro, mas prudente. Não é necessário de todo passar preocupações excessivas ou dotar a criança de pormenores desnecessários. Apenas o essencial. Veja o telejornal uma vez por dia, mantenha-se atualizado, sim, mas não de forma excessiva. Consulte fontes oficiais como a DGS, a OMS ou então a OPP, a Ordem dos Psicólogos Portugueses. Lembrem-se sempre, quanto maior o tempo de exposição a notícias negativas, mais pesado vai ficar o vosso dia-a-dia, mais pesado vai ficar o vosso ambiente. Dê uma dose, demonstre apoio e disponibilidade para ouvir, com ouvidos de ouvir, todas as preocupações e receios da criança. Neste momento, devem estar calmos, positivos e confiantes, agindo em conformidade. Deve escutar a criança e deve dar uma dose extra de atenção positiva, carinho e mimo. Seja o mais compreensivo e paciente possível. Mais uma vez, é uma situação que nos afeta a todos. Tente aprender a controlar e diminuir os seus sentimentos de tensão, frustração, irritação. Deve escolher um momento para poder dialogar em condições com a criança. Valorize a sua evolução, elogie e reforce continuamente todos os comportamentos que são esperados para que ela realmente atinja o expectável. Comportamento gera comportamento. Se vocês não se conseguirem manter calmos, as vossas crianças também não o vão conseguir fazer. Eu gosto sempre de utilizar a expressão com amor, amor se paga. Recorre então a atividades que possam relaxar a criança, promovendo um sentimento de proteção. É apenas uma ideia. Peguem num lençol velho que já não usem, montem uma tenda, num lugar à vossa escolha na casa. Recheiem-na com almofadas, tornem num lugar confortável. Vão identificar este lugar como um lugar seguro, de que nada de mal vos pode acontecer. Aproveitem para em conjunto partilharem sentimentos, medos, receios, desconstruir algumas coisas que possam mais uma vez estar a afetar o dia-a-dia de todos e desmistificar assim ideias erradas. Aproveitem também, quiçá, para recordarem um álbum de fotografias, levando os vossos pensamentos para momentos de alegria e felicidade.
Promova atividades que induzam a calma e diminuam a tensão muscular. Escolham uma altura do dia. Vistam os vossos fatos de treino. Vão para a sala ou para o quarto, arrastem o sofá, arrastem a mesa e façam em conjunto uma aula de yoga, uma aula de pilates, façam exercício físico, façam sessões de relaxamento muscular de extrema importância. Entre todos, vão conseguir então diminuir esta tensão, atingindo um estado de calmaria que vai permitir com que o vosso dia seja muito mais estável e equilibrado. Mantenham as rotinas saudáveis, higiene, sono e alimentação. Eu costumo dizer, uma boa noite de sono e uma boa alimentação é meio caminho andado para que o dia corra bem. É importante tentar manter rotinas de sono, deitar-se e acordar mais ou menos à mesma hora, para conseguirem atingir um sono de qualidade e repouso. Não saltem refeições e não caiam no erro de passar o dia de pijama. Sejam criativos, brinquem com os vossos filhos, saiam fora da caixa, como se costumam dizer. Deem asas à vossa imaginação, peçam a ajuda deles também. Realizem espetáculos de música, de dança, de magia, de teatro, sessões de cinema. Existe um número infinito de coisas divertidas que podem fazer entre todos, tornando o vosso tempo em tempo de qualidade. Atribuem entre todos algumas tarefas de casa, de forma a promover o trabalho de equipa, o sentido de interajuda e até alguma autonomia na criança. Assim sendo, algo que pode ajudar é a elaboração de um quadro de tarefas, para que todos possam consultar aquilo que têm que fazer ao longo do dia, estimulando o sentido de responsabilização. Podem também aproveitar para arrumar os vossos e organizar os vossos armários, as vossas gavetas e fazer uma seleção daquilo que já não usam, em termos de roupa, sapatos, carteiras e utensílios, que realmente não estão a utilizar ou já não dão valor. Desta forma, podem doar a quem realmente precisam. Aproveitar toda esta situação para ter tempo para fazer uma boa ação. Se pensarmos bem, o facto de estarmos a contribuir para o bem de outros vai contribuir também para o nosso próprio bem-estar. Defina períodos de estudo, leitura individual e leitura em família, para minimizar dificuldades na aprendizagem. É um tempo que eles deviam estar na escola e não estão. Por isso é necessário continuar a estimular estas crianças a nível cognitivo. Peça ajuda ao professor ou à professora, na sugestão de exercícios ou atividades. E na grande maior parte das escolas este processo já está em andamento. No entanto, muitos pais têm revelado dificuldades e alguma ansiedade até na gestão da quantidade de trabalhos, exercícios e atividades solicitados por professores e na gestão do tempo com prazos a cumprir. Como eu disse anteriormente, ninguém está de férias. Surgiram um monte de outras tarefas para ocupar o nosso tempo. E o facto de terem que ser professores dos vossos filhos realmente pode dificultar quando a carga de exercícios e de trabalhos é muita e os prazos a cumprir são curtos. Por isso, aconselho-vos a falarem com os professores. Procurem negociar outros prazos de entrega ou perceber a melhor forma de atingir os objetivos previstos. Recorra à utilização de tecnologias para manter o contacto com amigos e com a família. Isolamento social, ou melhor, isolamento físico não significa de todo isolamento social. Converse com aqueles que quem mais gosta, de quem que são especiais, de quem mais confia. Partilhe sentimentos, partilhem angústias, mate saudades e a mesma coisa com as crianças. Elas que falem com os seus amigos, que contem como é que tem corrido o seu dia a dia, o que é que têm feito, quais são os jogos, quais são as atividades em conjunto. Atenção, manter a rede de suporte é de extrema importância para todos. Estas são as dicas e estratégias que eu tinha para vos fornecer.
podem fazer em casa, podem adaptar ao vosso contexto e rotina familiar. São coisas muito simples, mas que fazem toda a diferença. Têm um grande impacto na estabilidade emocional de todos. Por isso, peço-vos para que continuem a trabalhar para manter o equilíbrio físico e emocional vosso e dos vossos filhos. Eu espero que todas estas estratégias, todas estas dicas e este webinar vos tenha sido útil. Eu espero que tenham gostado. Agradeço mais uma vez a vossa atenção. Este webinar foi preparado para disponibilizar informação e estratégias a ter em conta este caso específico, perturbação de hiperatividade com déficit de atenção. Pretendendo assim também ajudar sem expor as pessoas que procuram apoio. Estarei disponível para questões diretas e de resposta curta através do meu e-mail rita.almeida@neuroimprove.pt. As questões poderão ser colocadas até ao final do dia de hoje, sendo que me comprometo a responder com a maior brevidade possível. Mais uma vez, eu agradeço a atenção de todos. Peço-vos para que fiquem em casa, caso possível. Protejam-se e protejam os vossos. Acabo então por vos desejar um bom resto de final de dia.